Olá pessoal, bem-vindos a mais um dia do nosso evento Caravana no PEC. A palestra de hoje vai ser ministrado pelo nutricionista e mestrando em nutrição e alimentos Fabrício Tabelião de Grandes, que tem experiência nas áreas de nutrição e fisiologia do exercício, além de saúde e condicionamento físico no envelhecimento. E hoje ele vai abordar a palestra sobre carne, os lácteos e a nutrição, o que a ciência tem a nos dizer. Eu desejo a todos uma excelente palestra e uma boa noite. Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer ao Nupec por esse convite. Eu confesso que me sinto muito honrado em receber um convite de vocês. Admiro muito o setor de pesquisa em pecuária, em alimentação, no setor animal, principalmente do pessoal da veterinária aí, que eu tenho um contato maior. E agradeço muito o convite. Confesso que estou ansioso, inclusive, para ser ouvinte das palestras que vão ter, porque são palestras espetaculares. Eu estou bem ansioso para assistir todas as palestras. Trago aqui hoje um assunto que acredito ser bem pertinente, né? Bem pertinente dentro do setor de pesquisa. Coisas que, bom, acredito que quando se trata de uma palestra, eu particularmente gosto de sair um pouco daquela ideia muito teórica e entrar um pouquinho mais na questão de debate. Até a gente vai ter a roda de debate posteriormente, né? E acho não, várias coisas que eu vou trazer aqui é algo que eu quero lançar para quem é mais expert nos determinados assuntos que eu trago ao longo dessa palestra. Eu gostaria muito que isso fosse debatido posteriormente. Então, principalmente alguns mitos que a gente tem a respeito sobre carnes e lácteos, é uma coisa que eu converso muito com o pessoal da veterinária e parece que a gente chega sempre num comum acordo, então isso é muito satisfatório para mim. Comum acordo que eu digo tanto da parte nutricional quanto a parte de aspectos da pecuária, né, que analisam e mostram que o meu pensamento está muito alinhado com o de vocês, né, ou com grande parte do núcleo de pesquisa. Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício de Grandes, eu sou nutricionista, então exatamente com isso que eu trabalho com alimentos, né? Eu sou profissional de educação física também, como nutricionista aqui na cidade de Pelotas. Sou especialista nas duas áreas e também sou mestrando em nutrição e alimentos, então eu tenho alguma relação aí com a parte de pesquisa também. Me sinto um pouco mais próximo de vocês quando a gente vai falar um pouco de pesquisa. E hoje é uma coisa que na minha palestra eu quero trazer bastante, né? O que se fala sobre carnes e lácteos e o que de fato existe dentro da ciência sobre eles, né? Então, lembrando que essa é uma palestra gravada, então se em algum momento travar alguma coisa aqui, peço desculpas, mas acredito que vai tudo fluir aqui normalmente, mas se travar alguma coisa no computador, a gente dá uma pausa, eu conserto aqui e segue o baile, né? Então, hoje a gente vai falar sobre carnes e lácteos e o que a ciência diz sobre eles. E principalmente uma coisa que eu já quero assim, ó, vamos ser então ansioso e já levar lá para a roda de debate que vai ter. Algumas polêmicas que existem sobre produtos lácteos, carnes, né, e que a gente lê, a gente escuta, a gente vê no Instagram, a gente vê em rede social, né? Por exemplo, criação de gado contribui mais do que poluição de carros para mudanças climáticas.
Lácteos e a associação com câncer, associação com inflamação, associação com doenças crônicas, se observa muito esse anexo entre leite faz mal, né? Aquela afirmação clássica que existe de que leite faz mal, e que nós, às vezes, como profissionais, eu que estou muito dentro da área profissional mesmo, atuando, às vezes a gente se encontra num limbo, mas espera aí, como é que eu vou mostrar para o meu paciente que não, isso que se está falando não é verdade, né? Esses lácteos e essa relação com inflamação, por exemplo, não existe. Como é que eu vou mostrar isso para o meu paciente? Normalmente, né, é o que eu costumo fazer, é tentar trazer através da ciência, que é aquilo que serve como mais pertinente, como mais direto dentro da questão de saúde, né? Quem trabalha com a área da saúde sabe o quanto que a ciência é importante. A gente tem que trabalhar numa associação, sim, prática, mas a ciência que vai ditar o que vai acontecer dentro das nossas condutas e mostrar para aquele paciente, mas espera aí, a gente dá uma pesquisada rápida sobre o assunto dentro da ciência, não é isso que está acontecendo, não é isso, não é essa informação que a gente recebe. Também informações como será que proibir carne seria uma coisa mais sustentável para o planeta? Tudo isso que eu quero muito ver com vocês no dia da roda de debate lá que a gente vai ter, vai ser bem interessante, apesar de que eu já sinto que a gente vai concordar em muita coisa, né? Espero também que não só pessoas dentro do setor da veterinária, né, da zootecnia, mas pessoas leigas fora do assunto de além da nutrição, além da veterinária, né, assistam essa palestra porque eu acho que eu posso trazer um teor informativo muito grande e contribuir com alguns paradigmas dentro da questão de carnes e lácteos, né? Se de fato a gente deve evitar consumir produtos lácteos, será que a dieta vegetariana emagrece mais? Esses processos tecnológicos do leite e essa relação com contaminação do leite, da onde que surgiu isso? Então tudo isso são polêmicas, né, ao meu ponto de vista, que eu quero muito algumas discutir hoje aqui com vocês, e outras trazer para a roda de debate e a gente ter uma conversa muito sensata sobre o assunto. Então, o que a gente sabe sobre produtos lácteos, né? Por exemplo, quando a gente debate sobre o fator leite e ganho de peso, é uma coisa que eu escuto muito no meu consultório, né? O consumo de produtos lácteos pode te levar ao ganho de peso. Até que ponto que isso é verdade, né? Até que ponto que na literatura isso é uma verdade, sendo que quando a gente observa algumas características dos produtos lácteos, principalmente, queijo, iogurte, leite, né, ainda não se estabeleceu a relação exata, né, mecanicística de por que esses produtos têm um efeito de inibição do apetite, mas se sabe que eles têm um efeito de inibição do apetite, né? Eles são produtos com um poder de saciedade muito forte, principalmente pelo teor proteico, mas algumas outras coisas que vêm sendo estudadas associadas a isso. Como que se criou essa relação entre consumos de produtos lácteos podem te levar ao ganho de peso? Quando, se por exemplo, a gente procura na literatura, esse é um trabalho bem legal de um autor que estuda bastante sobre essa relação entre lácteos e fatores inflamatórios, lácteos e ganho de peso, né? E esse é um trabalho muito clássico que mostrou que aumentar o consumo de lácteos, além de não levar a uma mudança significativa no peso ou na composição corporal, né? É um trabalho com análise de uma revisão sistemática, tanto de ensaios clínicos, né? Uma meta-análise e uma revisão sistemática de ensaios clínicos. Então, a gente sabe que tem um poder dentro da literatura muito forte, né? E essa análise que trouxe cerca de 14 trabalhos dentro da questão de obesidade e diabetes, mostrando que justamente existe uma relação inversa entre o consumo de leite, né, a inclusão de produtos lácteos, a inclusão de queijo, leite, iogurte e mudanças na composição corporal, mostrando inclusive que pode ter uma relação inversa com o aumento da circunferência da cintura,
com massa gorda, com melhora de massa magra, aspectos de composição corporal, aspectos de relação com diabetes mellitus tipo 2, principalmente por todos os benefícios que o consumo de lácteo pode trazer para a saúde. Então, a gente escuta, desde que a gente nasce, que os produtos lácteos são produtos interessantes para o consumo humano, né? E de talvez uma década ou duas para cá, a gente costuma ouvir o contrário. Mas quando a gente vai para a literatura, as primeiras coisas que a gente observa são questões de que o contrário é observado. Que não, que o consumo de produtos lácteos tem uma relação inversa com mudanças na alteração do teu peso corporal, principalmente melhora de massa magra, melhora de composição corporal, ou seja, maior perda de gordura, melhor de circunferência de cintura, né? E parece também existir uma associação inversa entre essa ingestão de produtos lácteos, especialmente lácteos com baixo teor de gordura, né? Queijos magros, leites magros, e o diabetes mellitus tipo 2, indicando um efeito benéfico do consumo de lácteos, tanto na prevenção e no desenvolvimento do diabetes tipo 2, mais uma meta-análise de estudos de coorte agora. Existe muita crítica a respeito desse tipo de trabalho, porque quando se relaciona doenças crônicas, a gente sabe que vai ter que se trabalhar com estudos de âmbito observacional, mas é um viés que a gente tem que estar preparado para trabalhar com isso. E normalmente, quando a gente vai cair na literatura, a gente observa isso, que existe essa associação inversa entre a ingestão de produtos lácteos e o risco de diabetes tipo 2, bem como, né, alguns trabalhos que mostram que o consumo de produtos lácteos, né, vários ensaios clínicos randomizados, mostrando um indicador de prevenção de hipertensão. Logo, né, a gente sabe que é um fator associado com doença cardiovascular. Logo, essa prevenção também apresenta algum grau de prevenção com relação a doenças cardiovasculares. Então, são 3 aspectos dentro da literatura que uma busca... Claro, aqui eu tentei trazer os trabalhos que eu achei mais interessante, mas uma busca rápida, fácil, em qualquer site de busca acadêmico, vai nos mostrar algo muito parecido, de que essas associações infundadas dentro do que a gente ouve na rua, do que a gente vê em redes sociais, não fazem sentido quando a gente vai buscar na literatura. Né? E é por isso que eu sou um nutricionista, que trabalho muito com a inclusão de produtos lácteos. Isso, logicamente, quando o meu paciente possibilita a inclusão deles no consumo diário. Aqui um trabalho mais um ensaio clínico, né? Também um trabalho que eu achei interessante com relação à excreção de gordura, apetite em homens jovens. Então, basicamente, essas dietas à base de leite, queijo, principalmente os leites magros, né? Atenuaram os aumentos induzidos por ácidos graxos saturados, tanto no colesterol total quanto no colesterol ruim, que a gente chama, né? Colesterol de baixa densidade. Além dessas 200 a 300 ml por dia de leite fortificado com cálcio, não aumentar o risco de doenças cardiovasculares, existe uma associação inversa com risco de hipertensão e acidente vascular cerebral. Foi isso que esse trabalho também analisou, além de melhorar aspectos do apetite, além de aumentar a excreção de gordura nas fezes, então melhorar perfil lipídico, mais um trabalho que vai contra o que se observa muito dentro da ciência da bioquímica de boteco, vamos falar assim, da ciência de boteco, o que cada um acaba falando na rua, o que pensa sobre o leite. Eu me lembro, uma vez eu tive uma discussão, né, a respeito desse assunto com um profissional da saúde, e pela primeira vez eu achava que eu estava sendo convencido de que em alguns aspectos a pessoas saudáveis, não se esqueçam, a gente está falando bastante aqui sobre pessoas saudáveis, lácteos podem acabar sendo fatores prejudiciais no aparecimento de espinhas. Aí ele me trouxe um trabalho, um artigo que tratava sobre o assunto, e nesse artigo se observava que o mesmo era uma análise em adolescentes, onde não se existia um trabalho sueco, até posso trazer aqui para vocês, para quem tivesse interesse posteriormente,
um trabalho sueco com adolescentes, né, e onde não se tinha controle, por exemplo, do consumo de outros produtos como chocolate, alguma coisa do tipo. Então não foi dessa vez que eu fui convencido, assim como vocês também não foram convencidos que nós somos os únicos animais que bebem leite depois de adultos, até porque nós somos os únicos animais que conseguem ordenhar uma vaca, que tem a tecnologia aí de vocês, que podem embalar o leite, né? Então a tecnologia veio para isso mesmo. Então, sim, nós somos os únicos animais que bebem leite depois de adultos, e sim, a gente obtém vantagens disso, né? Esse é um outro trabalho bem interessante com relação a uma análise de vários trabalhos, vários ensaios clínicos, várias meta-análises a respeito do efeito de leite e produtos lácteos, né? Queijo, iogurte, e tudo que a gente tem com relação à literatura científica. O tracinho lateral ali indica que não há efeito e o tracinho para baixo indica que existe um efeito protetor. Então, a maioria dos trabalhos, por exemplo, com relação à composição corporal, mostra uma melhora de composição corporal. Com relação à obesidade infantil, mostra um fator protetor, né, na obesidade infantil, lácteos. Eu, quando trabalho com pacientes mais jovens, costumo trabalhar muito com a inclusão de produtos lácteos se já não existe o consumo, doenças cardiovasculares, densidade mineral óssea, fator protetor para alguns tipos de câncer, câncer coloretal, câncer gástrico, câncer de mama, né? Uma das questões que se levantou até pelo excesso de cálcio era a possibilidade de uma associação com o câncer de próstata, e isso também não se é observado. Então, toda a análise densa que a gente tem na literatura sobre prejuízos através do consumo de produtos lácteos não se observa quando a gente cai na literatura. Então, antes de mais nada, quando eu vou trabalhar com o meu paciente, quando eu vou trazer para o meu paciente o que a literatura traz de mais evidente com relação a processos de tecnologia com relação ao consumo de leite, né? Eu observo que a ciência nos mostra que não, que a gente pode ter um consumo, sim, de lácteos, e que esse consumo vai nos trazer grandes benefícios, principalmente para pessoas saudáveis. Então, não caiam nas falácias de que produtos lácteos podem trazer algum tipo de prejuízo, porque não é isso que a gente observa na literatura. Uma das outras características que a gente escuta muito, né, é a respeito de que se leite inflama, né? Isso talvez seja a parte mais fácil da gente discutir. Leite inflama? Também. Vamos para a literatura. O que seria uma observação a respeito de fatores inflamatórios? Fator de necrose tumoral alfa, biomarcadores específicos inflamatórios, citocinas. A gente vai para a literatura e vai procurar. E aí, leite inflama? E quando a gente vai para a literatura, a gente observa justamente o contrário em alguns aspectos. Ou seja, uma questão neutra em processos inflamatórios, né? Ou até uma questão de melhora de marcadores inflamatórios. Então, como assim leite inflama? Se a gente vai para a literatura e observa justamente o contrário. Então, não. A princípio, leite não inflama porque a literatura não traz isso. Ah, mas eu acho que inflama. Não. A ciência não está nem aí para o que tu acha, né? A gente precisa estar em comum acordo com a ciência quando vai se trabalhar com a parte profissional, quando vai se trabalhar, no meu caso, com alimentos, quando vai se trabalhar, no caso de vocês, com a parte de pecuária, né? A gente, como trazendo uma análise mais profissional dentro da parte de por que existe a minha prescrição de lácteos dentro de uma rotina alimentar, né? São ricos em ácidos graxos, como ácido graxo linoleico conjugado, ácidos graxos monoinsaturados, o ácido transpalmitoleico. Inclusive, essa pode ser uma das relações
tanto o ácido transpalmitoleico como o ácido linoleico conjugado, esses benefícios que a gente obtém do consumo de produtos lácteos, como aspectos de diabetes tipo 2, de melhora de composição corporal. Carboidratos como a lactose e a galactose, e aí a gente tem que observar quando existe a intolerância, por exemplo, à lactose, e aí, claro, se cogitar a exclusão total de lácteos. Por que se cogitar? Porque a gente sabe hoje, por exemplo, na literatura, né, que grande parte dos intolerantes à lactose só vão responder quando há o consumo acima de 12 gramas, por exemplo, desse açúcar do leite, que é a lactose. Então, em alguns casos, a gente pode até trabalhar com a lactose, né, e não ter distúrbio gastrointestinal, enfim, respostas gastrointestinais referentes ao consumo de leite quando se trata de intolerantes à lactose. Proteínas, como a caseína, né, que é uma proteína muito importante, também tem uma grande relação com aumento de massa magra, né? O soro do leite, onde a gente vai trabalhar para aí trazendo mais para o meu lado aí o famoso whey protein, né? As imunoglobulinas, minerais como cálcio, magnésio, fósforo, potássio, é uma grande fonte desses minerais e também de vitaminas lipossolúveis, vitamina D, né? Aí no caso a vitamina A, a vitamina K2. Então, o leite é um alimento poderosíssimo e não há, vendo a literatura, vendo a teoria que eu trago aqui para você sobre essa análise profissional de por que eu costumo prescrever o leite, não há por que se trabalhar com a exclusão. Não se faz necessário, não faz sentido se trabalhar com a exclusão, né? Também se discute muito a possibilidade de hormônios no leite, né? E sim, existem hormônios no leite, por exemplo, normalmente o mamífero vai acabar estando em período gestacional, né? Com relação à produção dos lácteos, mas qual a relevância disso, né? Até não vou tentar entrar o mínimo possível na parte da pecuária, esse debate eu vou deixar com vocês mesmo, porque daqui a pouco eu acabo falando alguma coisa que é uma inverdade, então vamos deixar esse debate para a roda de debate mesmo. Mas qual a relevância disso a partir do momento que a gente sabe que, mesmo em pesquisas com ratos, onde se levava muito a questão de hormônios que existiam dentro daqueles lácteos, esses hormônios não iam até a nossa corrente sanguínea, né? Então, essa quantidade não é relevante para afetar a saúde humana, e isso também se tem dentro da literatura. Então, a escolha de consumir ou não os lácteos funciona como qualquer outro alimento. Tem possibilidades de ser um produto muito bom, mas se não existe a necessidade do consumo ou a vontade do consumo por parte do nosso paciente, por parte do nosso cliente, a gente não vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar sempre contra falácias dentro da possibilidade de produtos lácteos para pessoas saudáveis fazerem mal, porque o consumo moderado desses produtos não fazem mal, e essa é a minha perspectiva dentro da parte profissional e dentro da parte teórico-científica, tá bem? Essa é a minha opinião e confesso que vai ser bem difícil alguém mudar ela. Já numa perspectiva sobre carnes, existe muita também discussão em cima. A gente sabe que existe uma perspectiva de aumento de consumo, né, ao longo dos anos, que cada vez isso foi se exacerbando mais, e começou a se discutir muito qual era a real sustentabilidade disso. E isso, eu confesso, se eu não me engano, esses 3 slides posteriores, é uma coisa que eu quero muito ouvir de quem trabalha com isso mesmo. Eu vi que tem pessoas dentro do nosso evento que trabalham especificamente com essa análise sobre perspectiva de mudanças climáticas, perspectiva econômica, perspectiva sobre aumento de consumo. E eu quero muito que isso seja um motivo de debate para a gente, porque eu fiquei bem curioso para saber a opinião de especialistas no assunto sobre isso. Aqui eu trago dados bem objetivos sobre o assunto, que não acredito que não vão agregar tanto como alguém trazendo uma perspectiva teórico-profissional
prática, científica, de alguém que realmente trabalhe com exportação, trabalhe com a parte econômica. A gente sabe o quanto é esse giro econômico das carnes no nosso sistema e como é importante para a sustentação de famílias que trabalham com pecuária e também pessoas que trabalham dentro da indústria, do processo de industrialização das carnes, etc. Então, ao meu ver, não existe como debater o quão importante é a economia, o quão importante gira para a economia, né? Mas eu quero muito trazer esse debate sobre a respeito da saúde, a respeito de mudanças climáticas, a respeito de perspectiva econômica, uma perspectiva real de como vem acontecendo esses aumentos ou diminuição nesses setores. Do que a gente observa, né, do que o pouco que eu leio sobre isso, se observa que nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem um consumo estimado médio anual de 10 quilos acima um consumo médio de 10 quilos acima da população brasileira em geral. A gente sabe que é uma coisa muito comum aqui o consumo de carnes. Alguns aspectos parece que existe associação entre uma maior economia, né? Ou seja, o indivíduo ter mais poder, aquisição econômica e um maior consumo de carne. E uma coisa que me surpreendeu ao estudar esse assunto, parece, pelo menos me colocando como um bom consumidor de carne, né? Eu percebo que o consumo mundial de carne parece ser uma coisa bem baixa, algo que gira em torno de 60, pelas últimas análises, 60 a 90 gramas diárias de carne, né, para homens. Então, na minha opinião, esse é um consumo muito baixo. E apesar da perspectiva de aumento desse consumo, também existe algumas análises que estão tentando derrubar e diminuir esse consumo. No final dessa palestra, a gente vai ver que tudo gira em torno de equilíbrio, mas, por exemplo, a IARC da OMS estimou, através de estudos observacionais, a gente vai discutir sobre isso, cerca de 34 mil mortes por câncer por ano em todo o mundo são atribuíveis a dietas ricas em carne processada, né? E se essas associações relatadas com carne vermelha forem provadas causais, né? Não foram provadas ainda como causais através de análises mecanicísticas, então dietas ricas em carne vermelha podem ser responsáveis por 50 mil mortes por câncer por ano em todo o mundo, e é o que a gente vai tentar analisar com mais afinco. Também a questão de carnes e mudanças climáticas, do pouco também que eu conheço sobre, né? Parece haver certo equívoco nos métodos de medição e como que se relaciona, por exemplo, o cultivo, se não houvesse a vaca, vamos falar de uma maneira bem informal aqui, por exemplo, se não houvesse a vaca naquele pasto, será que existiria o pasto, por exemplo? Né? Será que existiria o cultivo do pasto? Então, parece que a gente precisa ser um pouco mais cauteloso quando a gente vai falar de carnes e mudanças climáticas. Então, é uma coisa que eu quero trazer muito no dia do debate, são esses 4 slides aqui específicos. O apelo para diminuição do consumo ele é tão alto que se trabalha até com guias específicos, aqui eu trago né, a respeito de escolher consumir ou não consumir carne. Na minha opinião é o seguinte, tu não gosta de consumir carne, tu não precisa consumir carne. Mas a exclusão, a gente tem que considerar, por exemplo, que nem todo mundo vai ter acesso a alimentos fortificados com aquilo que a carne tem para nos trazer. Então, a gente precisa considerar isso e discutir a real necessidade e a demanda. Então, esse já é um trabalho, vamos dizer assim, é um pesquisador que vai bem contra essa questão das alegações da OMS a respeito de diminuir o consumo de carne. Então, ele traz uma perspectiva de que, como a gente já sabe, a carne é rica em nutrientes essenciais. Eu trabalho muito esses aspectos com meus pacientes. Quando eles trazem a ideia de vamos excluir a carne, a gente discute primeiro qual a real necessidade. Por exemplo, quanto que aquela carne pode oferecer de vitamina B12, de zinco, de selênio, de fósforo, quanto que aquela carne pode oferecer de proteína para eles, e se existe a real necessidade de exclusão.
E esse pesquisador ele traz que, apesar das alegações da OMS de que comer carne processada causa câncer de cólon e carne vermelha possivelmente causa câncer, os dados observacionais usados para isso, né, eles são fracos, principalmente por serem dados observacionais, mas a gente sabe que quando se trabalha com doenças crônicas, em grande parte a gente vai ter que trabalhar além da parte mecanicística de entender por que pode acontecer esse câncer, por exemplo, e trabalhar com estudos observacionais, né, mas realmente quando a gente observa essas associações, por exemplo, existe um risco aumentado para, se eu não me engano, para cada 50 gramas a mais de carne que a gente consome, segundo a OMS, de 18%, segundo a IARC, de 18% na questão do câncer de cólon. Porém, se a gente fazer um comparativo, né, a associação com o consumo de cigarro e câncer de pulmão é de 3.000%. Então, o risco, desculpa, relativo é de 3.000%. Então, qual seria essa real associação entre consumo de carne e câncer? E é provável que essa associação do consumo, né, de carne e câncer de cólon, principalmente, que é a coisa que a OMS mais bate em cima, seja explicada por uma incapacidade da epidemiologia de detectar um risco tão pequeno. A gente sabe que a carne representa cerca de 85 gramas aqui, ele traz aspectos de 100 gramas dela já pronta, né? E 85 gramas fornece 9% das calorias diárias, uma dieta de 2.000 calorias e 10% de gordura, né, quando se trabalha com carnes um pouco mais magras. E mais da metade das necessidades diárias de proteína, selênio, niacina, vitamina B12, junto com quase das necessidades de ferro e quase metade do zinco necessário. Então, sim, a carne é um alimento extremamente rico. Aí, trazendo um pouquinho mais a minha área agora, falando um pouco de atletas, né? Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar aqui na cidade. Durante muito tempo se discutiu, há muito tempo se discute se existe uma vantagem, até existem no Netflix, se eu não me engano, tem um documentário bem interessante, que é a Dieta dos Gladiadores, talvez. Acho que é isso. É um documentário bem fraco com relação a evidências científicas e ele deve ser olhado com muita sensatez, porque ele alega que existiriam vantagens amplas em excluir as carnes para atletas e o que se observa na prática, o que se observa na ciência, não é bem isso. A quantidade na dieta de proteína nos atletas claramente é uma preocupação, né, independente de ser comedor de carne ou não, porque é muito fácil de atingir quantidades proteicas otimizadas, mas a gente sabe que as carnes oferecem proteínas de mais alta biodisponibilidade, então é mais interessante que se consuma realmente carnes com relação a aspectos de consumo proteico, né? Vitaminas do complexo B também, a vitamina B12, através do consumo de carne, é muito mais interessante do que do consumo de outros alimentos, ou até mesmo, dependendo da condição, existem trabalhos que mostram que, inclusive, o consumo de carnes para reparo da vitamina B12 é mais interessante do que a suplementação, existem trabalhos que mostram isso. Ferro, a biodisponibilidade do ferro da carne, ferro M, né, com relação aos alimentos vegetais, é uma diferença significativa, né, como a carne como uma fonte de ferro na dieta. Zinco, alguns fatores que inibem a absorção do zinco, principalmente são muito vistos no excesso de consumo de leguminosas, de vegetais, etc. Não que isso seja ruim, mas a carne pode oferecer uma quantidade de zinco um pouco mais otimizada quando a gente vai absorver, porque alguns fatores inibem a absorção, como fibra, ácido fítico, ácido oxálico, etanol, taninos, ferro, cálcio e estanho. Os dois micronutrientes que mais se observa, né? Zinco, ferro, também alguma associação aí, vitamina B12 também, que mais se observa deficiência quando se vai trabalhar com dietas de exclusão de carnes.
E aqui eu trago um comparativo que se usa, se eu não me engano, nesse documentário que eu falei sobre a exclusão de carnes, onde um atleta que estava num processo de veganismo ganhou de um atleta que era um consumidor de carnes e se usou disso como uma fonte de dados para mostrar que exclusão de carnes são mais interessantes, e a gente sabe que não funciona desse jeito. Também a suplementação de ferro, como eu falei, parece que a carne oferece uma biodisponibilidade maior, principalmente visto o ferro M, né? E também essa fonte de zinco de origem animal também é uma biodisponibilidade maior, apresenta uma absorção maior. Então, dentro da teoria, dentro do que a gente vê na literatura, não tem como discutir sobre isso, tá? Consumir carnes no que diz respeito a zinco, ferro, magnésio, selênio, vitamina B12, proteínas, né? É vantajoso com relação a não consumir carnes. Isso não quer dizer que pessoas que são veganas, por exemplo, não possam ter um nível de saúde. Porém, nem todo vegano vai ter acesso a um nutricionista, porque o nutricionista vai precisar diagnosticar, não só no atleta, aqui eu trago no atleta porque é uma coisa que eu gosto muito de falar, mas vai precisar diagnosticar deficiências e discutir a possibilidade de incluir outras fontes de ferro M, né? Incluir fontes de vitamina C, ferro, zinco na dieta e suplementar. E tudo isso vai gerar um custo, e esse custo nem todo vegano, por exemplo, vai estar disposto a pagar. Mas tudo bem, também são pessoas que podem ter um nível de saúde otimizado, mas vão precisar de um cuidado muito maior, né? Por exemplo, as populações mais carentes, a carne é um fator chave nessa distribuição de micronutrientes. Então, excluir carnes talvez seja muito simples a gente trabalhar com a exclusão em populações que tenham um poder aquisitivo maior, mas em populações com um poder aquisitivo menor, excluir carnes possivelmente vai ser difícil de fazer o reparo nessas deficiências. Existe também o outro lado da moeda, onde, através da alegação de que a gente consome carne há mais de 2 milhões de anos, etc., 2 milhões e meio de anos, a gente deveria partir para uma ideia totalmente carnívora, e não é assim também, né? Unicamente carnívora, não. A gente precisa de fibras na composição da nossa dieta. A gente obtém muitos benefícios, assim como eu mostrei do leite lá no começo, benefícios com relação a melhoras de marcadores como risco cardiovascular, diabetes tipo 2, hipertensão, né? A gente também vai obter muito benefício em consumir vegetais, né? E frutas e legumes, assim como a gente vai obter benefícios em consumir moderadamente carnes. E não tornar essa dieta única e exclusivamente carnívora não parece ser uma coisa interessante. Então a gente também tem que olhar para o outro lado da moeda, né? E no meu ponto de vista, combater extremismos onde se trabalha única e exclusivamente a promoção. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso, eu respeito quem faça e eu não vou me meter na vida dessa pessoa, a não ser que ela seja meu paciente, mas promover que não exista equilíbrio no consumo de carne, equilíbrio no consumo de frutas, vegetais e legumes, e isso é uma das coisas que eu mais trabalho dentro do meu consultório. Aqui é um estudo comparativo com relação a dietas vegetarianas no emagrecimento, né? Então, basicamente, foram 74 indivíduos com diabetes tipo 2, eles foram designados aleatoriamente para seguir uma dieta vegetariana, um grupo controle que seguiu uma dieta convencional, antidiabética, isocalórica, seria um comparativo calórico entre as dietas, e ambas apresentavam uma restrição calórica, se eu não me engano, de cerca de 500 calorias aproximadamente. E se observou que a perda de gordura visceral, né, subcutânea, e gordura subcutânea, aliás, ela é muito comparável em resposta em ambas as dietas, e normalmente, não é esse trabalho, mas no final tem outro trabalho ali que eu trago, e normalmente é isso que a gente vai observar mesmo, quando se trabalha com dietas, independente de ser dietas vegetarianas, de ser dieta vegana, de ser uma dieta paleolítica, de ser uma dieta low carb, de ser uma... Aí eu tô entrando mais, eu queria ficar um pouco mais na parte de vocês aqui, tô entrando um pouquinho mais na minha, mas
enfim, diversos modelos dietéticos, a gente sabe que quando existe um comparativo energético, elas costumam levar a mesmos caminhos com relação à perda de gordura corporal, à perda de peso. Então não existe vantagem numa dieta vegetariana, assim como não existe vantagem numa dieta exclusivamente carnívora a respeito de aspectos de emagrecimento. Aqui é um trabalho bem legal também, que se observou como se dietas plant-based ou dietas mais onívoras, era uma divisão entre 30%, se equiparou proteínas, 30% da dieta proteína, 30% lipídio, 40% carboidrato, né? E ambas as dietas funcionavam no mesmo modelo, com relação a teor energético, só que uma era exclusivamente à base de plantas, a outra era exclusivamente era onívora, né? E o que se observou quando se trabalha com marcadores inflamatórios, para se entender se realmente a carne é inflamatória, a carne não é inflamatória, se analisou que não existe essa relação entre processos inflamatórios, tanto com dietas à base de plantas, quanto com dietas à base, de base onívora, né? E, inclusive, alguns marcadores foram até beneficiados quando se existia esse consumo, até porque existia uma restrição energética. Logo poderia levar à perda de peso, logo poderia levar a respostas, por exemplo, melhores na insulina, etc. E isso representou melhora de alguns marcadores inflamatórios. Então, carne não é inflamatória, assim como uma dieta exclusivamente à base de vegetais também não é inflamatória. Aqui também mais um trabalho com relação a será que uma dieta vegetariana seria melhor do que uma dieta de base onívora para perda de peso, e também não se observa isso. Na verdade, esse é um trabalho dos que eu trago, mas assim, existe muita frequência nesse tipo de trabalho que compara modelos dietéticos, e até hoje o que vem se mostrando é que parece não haver diferenças quando se trabalha com uma questão de isoenergia. Então, não parece haver vantagens com relação a dietas de base, à base de plantas com relação a dietas carnívoras. Agora, uma análise profissional sobre carnes na dietas, né? Existem diferentes modelos com relação a estilos dietéticos, dietas onívoras, que existem a carne, e aí existem dieta à base de plantas, dieta baseada em vegetais, dieta totalmente baseada em vegetais, dieta vegana, dieta vegetariana, e a escolha desses, como tu vai entrar com um determinado tipo ou subtipo de dieta, vai muito, né, da escolha profissional paciente. O que a gente sabe é que uma porcentagem muito pequena da população consome porções adequadas, tanto de frutas, vegetais, legumes e carnes, né? Então, será que a gente não está se preocupando demais com coisas banais, e a gente deveria se preocupar mais em realmente acertar os fatores dietéticos da dieta dos nossos pacientes, enfim, no meu caso, dos meus pacientes? E as pessoas presumem benefícios de dietas vegetarianas através da diminuição do risco de doenças, só que, na verdade, o que se observa quando vai para a literatura também é que justamente essa diminuição está muito mais atrelada à associação com o consumo de frutas, vegetais e legumes, que é, como eu falei, uma porcentagem muito pequena consome realmente a quantidade adequada desses alimentos, né? E o padrão dietético é muito mais importante do que qualquer alimento isoladamente. Então, tu trazer, por exemplo, que carne é inflamatório, sem analisar todo o padrão, que nem naquele trabalho que eu trouxe anteriormente, que analisou biomarcadores inflamatórios, sem analisar todo o padrão, é equivocado fazer isso, né? Então, é o que a gente precisa considerar no momento que a gente vai trabalhar com a exclusão ou não de carnes. Eu, particularmente, sou um cara que não trabalho, na verdade, com nenhum tipo de exclusão, e defendo muito o consumo de carnes, principalmente por toda essa questão de inclusão de micro e macronutrientes que pode nos trazer. Bem? Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje é basicamente isso. Tá? Eu espero que tenham gostado e entendido o meu ponto de vista. Aguardo muito pelo nosso debate a respeito de será que, então, todos esses trabalhos que tu trouxe com relação a carnes serem inflamatórias ou não é verdade? Será que leite realmente não é inflamatório? Será que leite realmente não tem
relação com diabetes tipo 2, com obesidade, e aí que a gente vai trazer isso tudo para o debate, que vai ser muito interessante, tá? Novamente, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando aqui com vocês, né? Deixo aqui o meu contato para quem quiser os trabalhos que eu trouxe nessa apresentação. Tentei ser o mais sucinto possível, então não entrei em muitos detalhes, porque a gente tem aí cerca de 50 minutos de fala, 40, 50 minutos de fala, então tentei ser o mais sucinto possível. Caso alguém queira alguma descrição mais detalhada sobre cada trabalho, a gente pode trazer e pode me pedir ali especificamente no meu e-mail, né, fabriciodegra@hotmail.com. Para quem quiser mais informação também pode me acompanhar no Instagram, @nutrifabriciodegrandes. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu admiro muito o pessoal da veterinária, são pessoas que eu me dou muito bem, profissionais que eu me dou muito bem, e principalmente o setor de pesquisa do NUPEC, que traz aí avanços para a gente de maneira extraordinária e vem contribuindo de maneira extraordinária para todo o trabalho profissional, também dos nutricionistas, que acabam trabalhando com alimentos, né? Logo tem uma associação com a pecuária muito forte, né? Com a agroindústria muito forte. Então, até a próxima, muito obrigado. Precisando do meu contato, está aqui. E, novamente, muito obrigado. Até a próxima.